Fala aí, tudo bem? Vamos para mais uma semaninha de aula de linguagens. Nossa aula de literatura da semana é sobre a terceira geração do romantismo. A gente já estudou a primeira e a segunda geração, agora entramos na terceira e última. Lembrando, tudo isso aqui tem a ver com poemas. A gente está estudando poemas. Ah, mas o romantismo não produziu textos em prosa, não? Produziu, mas aí é uma outra aula de prosa romântica, tá bom? A terceira geração romântica, então, tem a ver com uma terceira geração de produção de poemas românticos, envolvendo aí o romantismo. Todos eles pertencendo ao mesmo estilo, então tem características comuns, mas também características específicas. É por isso que a gente divide em três gerações, né? Cada um com seus subtipos, né? Características próprias. É claro que a terceira geração ela vai, como eu falei, ter muitos fundamentos que pertencem à primeira e à segunda, como, por exemplo, nacionalismo, falar de coisas nacionais, falar em coisas do Brasil. Mas o olhar é um pouco diferente. Inclusive, eu começo a aula de hoje com uma citação de Victor Hugo, que é um escritor francês, nascido em 1802. Ele foi um grande expoente na literatura europeia do século XIX. Ele diz o seguinte: a liberdade literária é filha da liberdade política. Eis-nos libertos da velha forma social, e como não nos libertaríamos da velha forma poética? Há um novo povo, uma nova arte. Eu lembro que eu comecei a falar de romantismo com vocês, lá na primeira aula, de primeira geração. Eu coloquei uma definição de literatura de Gonçalves de Magalhães. Passa uma visão romântica sobre o que é literatura. Essa também é uma visão romântica mais madura, lá da terceira geração, né, que vem influenciar os escritores da terceira geração. Muitos escritores, e o principal expoente no Brasil é Castro Alves, esses escritores se basearam em obras principalmente de Victor Hugo. E ele diz o seguinte: a liberdade literária, a liberdade na arte, é filha da liberdade política, tem uma relação. Aqui não há uma separação total entre a arte e a sociedade. Tem um vínculo muito mais próximo do que havia na primeira e na segunda geração. E aí ele fala sobre a liberdade da velha forma social e também da velha forma poética. A velha forma social está atrelada à velha forma poética, e agora eles vêm trazer algo novo. E aí ele fala: a um novo povo, uma nova arte. Então, na terceira geração, essa arte está muito ligada ao povo e a questões sociais de forma geral. Qual é o contexto histórico, então, para a gente entender? Primeiro, na Europa. O que estava acontecendo na Europa nesse momento? A Revolução Francesa, na verdade, a influência, né, os resquícios ali da Revolução Francesa e também a Revolução Industrial. E o que isso aqui vai ajudar a gerar, né? Tanto a Revolução Francesa como a Revolução Industrial. O fim do absolutismo. Então, aquele período de forte autoritarismo dos governos, isso começa a cair por terra na Europa. E no Brasil, isso não é muito diferente no contexto aqui do romantismo brasileiro. Nós temos o quê? Os republicanos ganhando muita força, né? Querendo acabar com a monarquia. E muitos defensores do regime republicano eram também aliados ou achegados, próximos de movimentos abolicionistas, né? Esses movimentos ganham bastante força entre os intelectuais. Esse contexto histórico é importantíssimo. Claro que eu trago a ideia do mundo todo, né, da Europa, mas eu quero focar aqui no Brasil, a ideia de república e de movimentos abolicionistas acontecendo nesse período aí do final do século XIX, tá bom? A terceira geração é chamada de geração condoreira. E da onde vem esse nome? Você já ouviu falar, né? Tem um poema de Castro Alves, eu coloquei um trechinho aqui, o título do poema é O Povo ao Poder. E no trecho ele fala assim: a praça é do povo como o céu é do condor. Olha a relação que ele está fazendo. A praça é do povo, o povo tem a praça é pública. Quer dizer, a praça é uma metonímia para tudo o que é do povo, para a sociedade.
não é o povo que tem que servir à sociedade, não é o povo que tem que servir aos governantes, mas tudo pertence ao povo, é para o povo, é para que o povo possa desfrutar da praça, né? Das coisas que estão ao seu dispor. Assim também, o céu é do condor. O que é o condor? O condor é uma ave, tá? É uma ave, até tem uma imagem aqui, né? O condor é uma ave que voa muito alto. Tem a imagem aqui do condor, né? Você já deve ter visto essa ave, ou pelo menos algo parecido, né? Eu gostei dessa foto aqui, porque você repara onde ele está. O condor, ele está no alto aqui de uma montanha, né? Ele tem uma visão muito ampla de tudo, ele está num lugar bem alto. Então, por ser uma ave que voa muito alto, eles acabaram pegando essa ideia de um olhar geral sobre as coisas que acontecem à sua volta, né? Então daí vem a ideia de condor, né? Uma visão ampla sobre todas as coisas. E quando ele diz como o céu é do condor, quer dizer, cara, o céu é do condor. Cara, o condor tem todo o céu para ele. Tudo, ele vai para onde ele quiser, ainda mais o condor, que é uma ave que voa alto pra caramba. Então, ele tem liberdade. Essa é a ideia aqui, liberdade. Então, a praça do povo como o céu é do condor. O povo é livre. E o momento em que havia escravidão, e aqui a escravidão começa a entrar em declínio, estou falando de Brasil, tá? Começa a entrar em declínio, a liberdade é muito valorizada. E aí a gente volta lá nos ideais de Victor Hugo, falando sobre a liberdade literária como consequência, né, atrelada à liberdade política. Essa é uma palavra muito importante quando a gente fala em terceira geração romântica. A ideia de liberdade, né? O condor acaba sendo, então, um símbolo de liberdade. O próprio Victor Hugo, que eu citei aqui, ele foi preso na França pelo seu envolvimento com as questões sociais, né? Como eu falei, ele era um expoente na Europa do século XIX. Quais são as características dessa terceira geração romântica? Vou tentar pontuar aqui algumas coisas de forma devagar, até porque são características um pouco diferentes umas das outras, então a gente caminha por partes aqui. Eu vou destacar a primeira parte aqui, pensando numa poesia mais social, voltada para o povo, voltada para os problemas sociais, né? Então o poeta, de certa forma, ele é um porta-voz das denúncias, daquilo que ele está vendo. Ele vê injustiça, ele vê problemas em relação à escravidão e ao ex-escravo sem rumo na sociedade agora, e ele fala sobre isso. De que maneira? Com uma oratória grandiloquente. A poesia romântica da terceira geração é o famoso falar bonito, né? Tem um tom grandiloquente, uma linguagem bem bonita e rebuscada para passar essa ideia, né? Como eu coloquei aqui, ó, linguagem com forte retórica, apresentando poemas em tom de manifesto. Então tem uma forte retórica, uma ideia bem de argumentação por trás daquilo ali, né? Ele quer passar uma visão de mundo própria dele e daquela época, dos intelectuais daquela época. Então isso é muito forte no romantismo da terceira geração, né? Defendendo a república acima da monarquia. Lembra do contexto histórico? Os republicanos ganhando força, a monarquia em declínio, né? Que tem a ver também com o processo de fim da escravidão, que eu vou falar, né? Daqui a pouquinho vou retomar isso. Temos então uma busca por igualdade, justiça e liberdade. Já falei de Revolução Francesa, lá no contexto histórico europeu. Isso vai, como eu posso falar? Vai refletir aqui também, né? Então acaba refletindo no Brasil essa busca por igualdade, justiça e liberdade. Enquanto a primeira geração foca muito na figura do índio e a segunda na figura da mulher e da mulher idealizada, a terceira geração tem como um de seus personagens a figura do índio, né? A retomada da figura do índio, do negro, tem a figura do negro, que ganha destaque, que ganha força aqui. Ele é o grande protagonista da maioria dos poemas da terceira geração, tá? Óbvio que isso tem uma relação muito forte com os movimentos abolicionistas, né? Que ocorreu na época e que artistas intelectuais e escritores com os quais esses artistas compactuavam, né? Enfim, eles tinham realmente uma ligação muito forte com isso.
Então eu trouxe aqui um poema de Castro Alves, talvez o poema mais conhecido, mais famoso da terceira geração romântica, chamado Navio Negreiro. Na verdade, eu não trouxe o poema, porque o poema é grande. Eu trouxe um trecho de uma parte do poema. Eu peguei uma parte do poema, peguei alguns trechos aqui para a gente poder destacar. E ele fala assim, eu peço perdão porque realmente não dá para trabalhar o poema todo aqui, ele é extenso, mas se você tiver curiosidade, você acha com facilidade na internet. Se quiser comprar o livro também como poema, você acha fácil, tá bom? Só um trechinho aqui. Tinir de ferros, estalar de açoite, legiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar. Presa nos elos de uma só cadeia, a multidão faminta cambaleia e chora e dança ali. Diz do fumo entre os densos nevoeiros, vibrai rijo chicote, marinheiros, fazei-os mais dançar. Qual um sonho dantesco, as sombras voam, gritos, ais, maldições, preces ressoam e ri-se Satanás. Você consegue entender o que é isso? Como eu falei, a linguagem é grandiloquente. Ele usa muita retórica aqui. Esses versos, o que eles fazem, nada mais é do que retratar o que é o navio negreiro. É uma cena comum, básica, do navio negreiro, né? Aquele navio que transportava os escravos, né? Que eram capturados no continente africano para o Brasil, por exemplo. Então nós temos aqui a descrição dos escravos nesse navio negreiro. Olha como ele começa a descrição. Tinir de ferros, estalar de açoite. Olha o barulho. Os ferros tinindo. Você consegue imaginar os ferros tinindo, o açoite estalando. Legiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar. Então, os negros dançam, mas é estranho porque ele fala horrendos a dançar. Me parece, eu acho que é você também, é uma questão meio antagônica, né? Porque a dança normalmente tem a ver com alegria. Eles são horrendos a dançar, então uma coisa ruim, né? Horripilante, horrorosa, medonha, associada à dança, que normalmente é festa e alegria. Por que isso? Na verdade, a dança horrenda dos escravos era o entretenimento dos capatazes, que inclusive são associados no poema Satanás. Eu vou mostrar aqui daqui a pouco, tá? Porque, olha só, ele fala que eles estão horrendos a dançar, a multidão faminta cambaleia, ele fala assim, fazei-os mais dançar. Esse é o desejo do capitão, que eles continuem a dançar. Mas a reação, na verdade, deles é de gritos, de ais, maldições, preces, né? Eles ficam clamando porque eles não estão aguentando, mas eles dançam porque são obrigados a dançar. Os escravos estavam famintos e fracos. Essa é uma descrição do navio negreiro, como eu falei. Ele diz, presa nos elos de uma só cadeia, estavam presos, acorrentados. A multidão faminta cambaleia. Você já ficou andando por muito tempo, talvez no sol, e ficou com sede, ficou com fome, e você fica meio fraco, meio cansado. Às vezes a gente vê isso em filme, né? Um cara andando no deserto. Cara, é isso, só que eu acho que muito pior, né? Eles ali sendo açoitados, aterrorizados, com fome, cambaleando de um lado para o outro. Você consegue visualizar muito bem o que esse poema está falando para a gente. Ele é uma descrição muito boa. Claro, não é um fato histórico isso aqui, não é um documento histórico, é um poema. Mas é uma descrição perfeita do que é o navio negreiro, uma definição artística, mas muito bem feita. E fala que essa multidão faminta cambaleia, vai para um lado e para o outro, e chora e dança ali. Mais uma vez, a dança associada ao choro. E por que isso acontece? Né? Porque eu chamei a atenção, né, da oposição, o que era exigido deles, a dança e os risos era algo que era exigido deles. Olha aqui, diz do fumo entre os densos nevoeiros, vibrai o rijo chicote, marinheiros, fazei-os mais dançar. É porque aqui ficou cortado, né, o poema. Essa aqui está, inclusive, entre aspas, é a fala do capitão. E a ordem do capitão era açoitar os escravos e continuar açoitando para que eles continuassem dançando para o seu próprio entretenimento. Então olha que coisa extremamente desumana, né? Então, vibrai o rijo chicote, marinheiros, fazeis mais dançar.
E ele faz uma comparação, né? Qual um sonho dantesco as sombras voam? Qual um sonho... É uma comparação com um sonho dantesco. O sonho dantesco tem a ver com o inferno de Dante, de Dante Alighieri, em que você tem aí uma cena, então, pavorosa e medonha, né? Algo realmente horripilante, horrível. Então essa é a cena que está sendo colocada aqui pra gente. E olha o que é curioso, ele fala aqui de uma legião de homens negros como a noite. No fim desses versos, esses homens se reduzem a sombras. Eles são apenas sombras, parece que não tem mais corpo. Parece que não tem mais a questão física que foi sendo desfeita ao longo do poema, ao longo dos açoites que vão sendo retratados aí. E aí ele fala, gritos, ais, maldições, preces ressoam e ri-se Satanás. O sentimento, o sofrimento dos escravos é retratado aqui, né? Com os gritos, com as preces. E quem ri de tudo isso é Satanás, né? Que é a representação desse capitão e desses marinheiros que maltratam os escravos levados cativos nessa circunstância, né? Então isso aqui é um poema clássico da terceira geração romântica, né? E eu acho que tem muito a ver com os dias de hoje, não só com os dias de hoje, né? É algo que vem se manifestando, né, ao longo dos anos. E a gente para pensar, olha para a nossa sociedade, hoje, 2020, antes, né, 10 anos atrás, 30 anos atrás, 50 anos atrás, os fatos parecem que se repetem, né? Liga a televisão, o que você vai ver? Você não vai ver isso? Tem uma música do Rapa, e vocês devem conhecer muito mais do que eu, né? Que fala, o trechinho da música, que fala que todo camburão tem um pouco de navio negreiro. E aí a continuação da música ali, né? Acho que esse é o refrão da música, fala sobre uma associação com isso. Quer dizer, antigamente era o senhor lá, o capataz que chicoteava. Hoje já não é mais assim, é o abuso da autoridade, né? Motivada pelo preconceito, pelo racismo. Então, existe uma forte relação com o que acontece, eu não digo nem no mundo de hoje, 2020, na sociedade contemporânea. Porque você pode olhar para hoje, ano passado, 10 anos atrás, né? E até onde isso vai? Até onde isso vai? Então, essa aqui é uma poesia extremamente crítica, necessária na época e muito necessária nos dias de hoje também. Não tem como a gente negar isso. Não tem como a gente negar isso. Então, esse aqui é um tipo de poesia, né? São as características que tem a ver com a poesia social da terceira geração romântica. Mas também tem um outro lado da poesia da terceira geração que não tem mais a ver com essas questões sociais, né? Mas é com foco na figura da mulher. Mulher é essa que não é mais como a segunda geração, a mulher inalcançável. Aqui ela é erotizada, ela é física, né? Possível ser tocada, palpada. Então, o amor platônico da segunda geração, ele é negado, ele é rechaçado aqui, e agora a mulher é vista de uma outra forma, né? Então, assim como tem a ideia de liberdade nas questões sociais, existe a liberdade na relação amorosa também, né? Algo muito mais libertino, né? Erótico. Então eu trouxe um poema aqui, também de Castro Alves, só um trechinho, intitulado Boa Noite. Veja bem como é que se dá essa questão do erotismo, da figura da mulher, como que ela é colocada aqui, como que a relação amorosa é colocada pra gente nesse poema. Boa noite, Maria. Eu vou me embora. A lua nas janelas bate em cheio. Boa noite, Maria. É tarde, é tarde. Não me apertes assim contra teu seio. Boa noite. E tu dizes, boa noite. Mas não digas assim por entre beijos, mas não me digas descobrindo no peito, mar de amor onde vagam meus desejos. Você entende isso aqui? O casal tava lá, de boa, ele tava na casa dela, estavam juntos, e aí ele olhou assim pro relógio e falou, ó, tá tarde, né? Na verdade ele olhou a lua na janela, a lua grandona, e falou assim, ó, tá tarde, tenho que ir embora, vou meter o pé. E aí, ela não fala nada, mas ele diz, não me apertes assim contra teu seio. Quer dizer, parece que ele falou assim, ó, boa noite, estou indo embora, tá bom? E ela começou a agarrar o cara. Começou a agarrar, começou a abraçá-lo. E ele diz, boa noite. E tu dizes boa noite. E a mulher também falou boa noite. Mas a mulher não falou assim, boa noite, tipo, vai embora. É aquele, boa noite, vem cá, e aí abraça o cara, né?
mas não digas assim por entre beijos. Quer dizer, ela vai dizendo boa noite, mas vai beijando, vai fazendo carícia, mas não me digas descobrindo o peito. E o que é o peito? O mar de amor onde vagam os meus desejos. Então daqui, o que a gente pode tirar de análise, né? O momento de despedida do casal, a presença da lua, né? Romantiza aquela situação, né? Você olha ali a lua no céu, brilhante, né? Então você fala assim, ó, tá tarde, tem a lua ali. A mulher com suas intenções sexuais tenta impedir o rapaz de sair, né? Abraçando, agarrando, não impedindo, você não vai sair, mas sabe, com jeitinho vai abraçando ali, e aí o cara fica assim, mas eu preciso ir embora. Ainda que ela aparentemente aceite a despedida, né? Fala assim, boa noite, ela fala boa noite, o faz entre beijos, né? Então ela não tá, na verdade, aceitando despedida coisa nenhuma. E o corpo da mulher é a essência do desejo do lírico. Ele fala, mas não me digas descobrindo o peito, mar de amor, onde vagam os meus desejos. Então aqui uma ideia de liberdade na forma, uma ideia de liberdade na relação entre eles. E o que é interessante a gente pensar aqui? Como a mulher, a figura feminina é colocada nesse poema. Se você olhar para a segunda geração, você tem uma visão bem idealizada, né? A mulher não pode ser tocada. A mulher ela quase que não tem voz, né? Porque a voz é quase sempre do cara em direção à mulher, o amor da mulher, né? De certa forma, a mulher ela é um pouco objetificada, não o corpo dela, mas a ideia, né? A mulher, o que a mulher quer, não importa o que a mulher quer, né? Importa que eu quero chegar nela e ela me rejeita ou não rejeita. O foco é sempre no sentimento ali do eu lírico, sofrido em relação a isso. Na segunda geração, a mulher ela ganha um pouco mais de espaço. Mas aí qual é o problema? Na nossa concepção aqui, né? Ela ganha mais espaço, isso é importante para a arte, para a poesia, só que, mais uma vez, ela também não tem essa autonomia. Ela não é aquele ser idealizado, distante. Ela está presente no poema, ela dialoga, ela tem os seus desejos, mas sempre apelando para questões sexuais, né? É o corpo da mulher, de certa forma, que é colocado aqui. E quando é que isso começa a mudar? Com o movimento literário seguinte, com o realismo, com o naturalismo, no Brasil, especialmente com Machado de Assis, né? Você pega as figuras femininas que Machado de Assis coloca em seus textos, depois você olha com calma. Eu vou falar um pouco de Machado daqui a algumas aulas. E você percebe esse Capitu. Capitu é um exemplo disso, né? Capitu é uma figura feminina extremamente inteligente, ambígua, dominadora, né? Tem tudo sob controle. Então a figura feminina ela começa a ganhar mais força depois. Esse é um movimento importante para tirar aquela idealização, mas é um passo que é dado e principalmente com o realismo isso ganha ainda mais força. Beleza? Dito isso, então, nós encerramos a nossa aula de hoje. Estudem, façam exercícios, procurem ler, analisar sempre as obras como a gente faz aqui para poder praticar, porque isso é interpretação. Né? Interpretação de texto, cara, isso aqui é interpretação, mas a interpretação não está desvinculada do seu contexto histórico, não está desvinculada do seu autor, nem do momento literário que é produzido aquele texto, tá bom? Então, valeu, bons estudos para vocês e até a nossa próxima aula. Valeu!